O casal do interior de São Paulo tem 30 dias para dar as vacinas ao filho de quase 4 anos. A criança não recebeu nenhum tipo de imunização até agora. A Justiça determinou que os pais vacinem o filho com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os médicos acreditam que a não vacinação coloca em risco toda a comunidade. Qual é a sua opinião sobre vacinas? Tem que vacinar, né? Porque é uma precaução. Tem pessoas que preferem não vacinar, preferem deixar a imunidade vir naturalmente. Nos últimos anos, uma onda mundial começou a questionar a eficácia das vacinas. Muita gente acredita que elas podem ser prejudiciais à saúde. Como consequência desse movimento anti-vacina, doenças como o sarampo voltaram a assustar. É o que afirmam os especialistas. As vacinas são um dos maiores bens que a humanidade pôde provar. Depois da água potável, nenhuma ação em saúde pública trouxe tanto benefício como as imunizações. Melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Um casal de Paulínia, no interior de São Paulo, virou alvo do Ministério Público ao optar pela não vacinação do filho, que hoje tem quase 4 anos. O promotor da Vara da Infância recebeu uma denúncia do Conselho Tutelar em 2017 e chamou os pais para uma conversa. Os nomes deles não vão ser divulgados porque o caso corre em segredo de justiça. Eles me apresentaram estudos que eles teriam a respeito de como a vacina não seria eficaz, dos malefícios, eventualmente, que ela poderia causar. Eu fui analisei também os argumentos científicos existentes, vi que a tese que era apresentada científica não se amparava, né, já era muito até superada. Na época, o promotor também falou com o pediatra do menino. O pediatra falou que a criança era saudável, apresentava todos os indicativos de uma criança saudável, que ele orientava a vacinação, mas que por questões filosóficas os pais não estavam vacinando. Diante da recusa dos pais, o promotor abriu uma ação judicial para obrigar o casal a seguir o calendário de vacinação oficial do Ministério da Saúde. Em primeira instância, a Justiça acatou os argumentos da família, mas o MP recorreu e venceu em segunda instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu 30 dias para os pais apresentarem a carteirinha da criança com todas as vacinas atualizadas. Se isso não acontecer, o Conselho Tutelar aqui de Paulínia pode até buscar o menino em casa e levá-lo à força ao posto de saúde. A decisão é baseada no que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as famílias brasileiras são obrigadas a vacinarem seus filhos, em nome do bem coletivo. Uma vez que as pessoas não vacinadas adoecem, elas correm o risco não só de adoecer e ter as complicações, mas transmitir a doença para várias outras pessoas que convivem na escola, na creche, no berçário e às vezes dentro da própria família. A família de Paulínia tem até o dia 9 de setembro para vacinar a criança, mas ainda pode recorrer. O casal é adepto do veganismo, estilo de vida que combate a exploração animal. Alguns veganos são contrários às vacinas por elas serem produzidas com clara de ovo e testadas em animais. Mas esta não é a posição oficial da Associação Brasileira de Veganismo. O veganismo é um estilo de vida que, na medida do possível e do praticável, boicota a exploração animal em todas as áreas. No caso dos medicamentos, em todos os países do mundo, até hoje, todos os medicamentos são testados em animais ou contêm origem animal. Isso daí não tem como você fugir. Você pode tranquilamente vacinar seu filho, continuar dando os medicamentos que porventura sejam necessários, sem problema nenhum, que você não vai estar deixando de ser vegano por causa disso. A imunização é considerada um marco na história da humanidade. As primeiras vacinas surgiram no século XVIII, na Inglaterra, quando médicos perceberam que, ao injetar uma pequena dose do vírus da varíola em pessoas saudáveis, elas não desenvolviam a doença. Graças à imunização em massa, a varíola, que matou milhões de pessoas, foi erradicada no mundo todo.
Usando o mesmo princípio, cientistas, ao longo dos anos, desenvolveram vacinas contra outras doenças graves. E as pesquisas não param. Aos 18 anos, Pedro Pimenta foi vítima de um tipo raro de meningite, de nome complicado, a meningococcemia. Na época, não existia vacina contra o tipo de bactéria que ele contraiu. Hoje, aos 28 anos, Pedro mora nos Estados Unidos e conversou com a gente pela internet. Na hora do almoço eu estava bem, antes do almoço assim, e à noite eu já estava numa situação gravíssima, né? Que aí já não era simplesmente uma infecção comum. Aí já era um choque séptico, né, que chamam sepsis, que aí é uma infecção generalizada. É quando a bactéria acaba caindo no sangue e aí espalha pelo corpo inteiro. Os médicos disseram que Pedro tinha 1% de chance de sobreviver. Foram 5 meses de hospital e a amputação de braços e pernas. Mas Pedro venceu. Tinha muitas dúvidas, né, de como minha vida ia ser, de qual tipo de qualidade de vida que eu poderia ter, se eu ia ser independente ou não. Então, no começo ali foi um turbilhão de emoções. Depois você vai se ajustando. Ele foi para os Estados Unidos em busca de ajuda para ter uma vida independente. Encontrou apoio num grupo de soldados que voltavam na mesma situação que ele, de guerras como a do Iraque e a do Afeganistão. O treinamento militar deu resultado e, contrariando todas as expectativas para um tetra amputado, hoje Pedro mora sozinho. Arrasa nos exercícios físicos, dirige o próprio carro, que não é adaptado para deficientes, e ainda tira onda de chefe de cozinha pelas redes sociais. Sempre me agarrei ao futuro. E sempre combati dentro da minha própria cabeça o passado que eu não já tinha mais controle. A vacina contra o tipo de meningite que mudou a vida de Pedro chegou anos depois. Hoje, ele comemora esse avanço, faz palestras e treina outras pessoas que precisam usar próteses. Há 4 anos, Pedro tem também uma importante missão. É o embaixador de vacinas na Associação Americana de Meningite. Para mim sempre foi muito natural eu abraçar a causa das próteses, né? Porque é o que eu me dei muito bem, é o que eu conheço profundamente, é o que eu tenho um exemplo vivo, né? E as próteses eu costumo dizer que são a remediação de um problema, né? Aconteceu, você sobreviveu, você vai buscar as próteses por qualidade de vida. Agora, a vacina é prevenção. Este ano, a Organização Mundial da Saúde incluiu o movimento anti-vacina como um dos 10 maiores riscos à saúde global. Vacina é algo científico, é algo que fez tão bem para a humanidade, né?